que foi falado na última aula a respeito da equação, né, de Bernoulli, tá? Mas antes disso, vamos dar uma relembrada a alguns conceitos que são importantes para a gente, da física, lá de trás, né? Tá? Conceito de física. Então, lembrar aqui que era aquele conceito que vocês aprenderam lá em física, que era energia potencial, né? Que é o quê? Aquela energia que advém do quê? Da gravidade, do campo de gravidade, o campo gravitacional, tá? Falando de energia, isso aqui a gente pode lembrar da equaçãozinha, inclusive, se a gente, né, energia potencial, era aquela equação mg h. Isso era potencial. Então era massa, gravidade e altura. Se eu pensar em termos de, por exemplo, um prédio de 2 andares, se eu soltar uma pedra que pesa 100 gramas a um segundo pavimento, a força, né, que ela vai chegar ao solo é bem diferente se eu pensar em um prédio de 30 pavimentos, né? Porque a altura muda bastante. Então, a gravidade é a mesma, mas a altura, mantendo a massa, se variar isso aqui, a energia potencial muda muito, né? É o exemplo da montanha-russa também. Quando você está no carrinho da montanha-russa lá em cima, quando ele está indo, que ele chega naquele momento, que ele dá aquela paradinha discreta, você tem acumulado energia potencial. A partir do momento que ele começa o carrinho da montanha-russa a descer, então a gente entra na energia cinética, né? Por quê? É a movimentação, né? No caso aqui eu já estou falando, o movimento do fluido, tá? Mas se a gente pensar lá no carrinho da montanha-russa, né? No carrinho da montanha-russa, né? A energia cinética, em termos de força lá, era igual a meio de mv quadrado. Então, ó, o que é legal é, a velocidade está ao quadrado, tá? Por que eu falo isso? Porque pequenos incrementos, pequenas variações que vocês colocarem na velocidade vai dar um valor, né, elevado, ó, ao quadrado. Então por isso que ela varia muito. E a energia de pressão é um conceito que vem lá da termodinâmica, tá? Que na realidade é o que? Ele está ligado a um trabalho gerado por uma força de pressão, tá? Vocês vão ver isso lá em máquinas térmicas, tá? Muito bem. Aí nós comentamos essas hipóteses aqui, tá? Que eram hipóteses de simplificação. E eu falei para vocês que essas 6 hipóteses aqui tem que estar na veia. Tem que estar na veia. Tá? O que eram essas hipóteses? Regime permanente, sem máquina. Por que eu falo sem máquina? Porque quando eu analiso primeiro essas 6 hipóteses, aqui eu fiz didaticamente para ficar mais fácil de vocês aprenderem. Ela diminui um elemento na equação. Tá? Quando eu falo sem perdas por atrito, o fluido ele é incompressível, esses dois juntos ainda, trabalhando junto, o ρ é constante, né? E sempre o mesmo, sem troca de calor. Aqui tem aquela palavrinha do bem, né? Aquela palavrinha adiabática, né? Então é adiabático, né? Bático, sem troca de calor. E as propriedades são constantes e uniformes nas seções. Essas eram 6 hipóteses que nós tínhamos que considerar. Porque se eu considerar essas 6 hipóteses, a carga de pressão aqui, nesse ponto aqui, ela é exatamente igual à carga de pressão nesse ponto aqui. Nada mais, nada menos. Estou pensando em carga, tá? Por isso que eu falei, ó, H1 é igual a H2, tá? Muito bem. A equação de Bernoulli, a gente já tinha visto, né, que o H ele era igual a P sobre gama mais velocidade ao quadrado sobre 2G mais Z. Então, se eu estou dizendo que esse H é igual a esse H, então basta igualar H1 e H2. Bem, basta eu fazer um igual ao outro. Importante que vocês têm que ter em mente é o seguinte, é a questão do Z, tá? A questão é do Z. Isso que eu acho mais, que vocês têm que tomar um cuidado a mais, tá? Por que eu falo a questão do Z? Porque o Z, ele relaciona o quê? O ponto ao plano horizontal de referência, tá?
ao plano horizontal de referência. Eu vou dar uma pausa aqui por um instante, só um instante, depois eu retomo a gravação. Retomando então, né? Então vamos lá. Então o que é importante aqui, como eu estava falando, é o seguinte: é a questão do plano horizontal de referência. Tá? Por que eu falo que é importante o plano horizontal de referência? Porque a distância correspondente a o plano, a linha onde média da tubulação, onde eu vou considerar a carga, a minha carga, é a cota Z. Tá? Então, se eu passar o plano aqui, nesse ponto aqui, a distância da linha, do ponto, né, até o plano é essa aqui. Desse ponto aqui é essa aqui. Tá? Então, isso seria Z1 e Z2. No ponto 1, esse ponto na seção que eu posso dizer 1, né, eu tenho P1 sobre gama, mais a velocidade que está passando aqui do fluxo ao quadrado por 2G, mais o Z1, né, respectivamente no ponto 2, vai ser P2 sobre gama, gama sempre o mesmo, né, porque o fluido é o mesmo, mais V2 ao quadrado sobre 2G, G sempre o mesmo também, e Z2. Então, temos que estar atento aonde está o plano. Aí, nós fizemos até esse exercício, eu vou refazê-lo bem rapidamente, né, só para a gente ter como exemplo. Né? E aí, o importante, ele quer que determine essa velocidade aqui. Ele quer essa velocidade. Tá? E eles nos passam uma informação do que esse sistema, esse reservatório, ele é de grandes dimensões. Quando eu falar para vocês grandes dimensões, e né, subentende-se aqui que ele é aberto, inclusive, mas a grande importância está aqui, ó, o nível é constante. Quando o nível é constante, o que ocorre? O V, nesse ponto aqui, que é o ponto 2, ele é zero. Isso aqui a gente já sabe de cara que vai ser zero. Aí eu tenho que olhar outra coisa. Bom, vamos pensar a equação, né, de Bernoulli. Então eu vou pensar o seguinte: considerando aquelas 6 hipóteses que a gente comentou agora há pouco, né, as 6 hipóteses que estavam lá, né? A primeira, o regime é permanente, escoamento incompressível, sem máquinas, né? Sem atrito, sem trocas de calor, 1, 2, 3, 4, 5, e propriedades constantes, né, uniformes nas seções. Então, fechou as 6, e com tudo isso, eu posso garantir para vocês que H1 ele vai ser igual a H2. Muito bem. Quando eu sei disso, eu vou agora fazer o quê? Eu vou aplicar a equação, né, de Bernoulli. E nós já sabemos que a equação de Bernoulli ela é dada por P sobre gama mais velocidade ao quadrado sobre 2G mais Z cota. Bom, mais Z. Parece E. Vamos dar uma melhorada, que senão vai ficar confuso. Isso, agora melhorou um pouco. Mais Z. Então eu vou aplicar essa equação aqui. Então essa equação vai ficar assim: P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G mais Z1 é igual a P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G, só aplicar a equação nos polos. Muito bem, chegamos aqui. Aí o que nós temos que ver? Primeira coisa, aonde está o plano horizontal de referência? O plano está aqui. E aí eu vou olhar. A linha do plano é essa aqui. É essa aqui. Olhando para essa linha, o que acontece?
eu tenho olhando para essa linha, eu tenho que a Z, o Z1, ele vai ser 0. Por que o Z1 vai ser 0? Por quê? Porque na realidade o Z1 ele está em cima da linha do plano horizontal. Ele está em cima da linha, cravado. Então se ele está em cima, ele é 0. Aqui, o Z2, se eu olhar lá em cima, eu vou ver que a cota, a distância do nível ao plano, né, ele é igual a 5 metros. Então eu sei que o Z2 é 5 metros. Muito bem. Vamos pensar um pouco. Aqui é 0 a velocidade. Aqui a velocidade é diferente de 0. Né? Isso aqui a velocidade é diferente de 0. Muito bem. Vamos pensar agora mais um pouquinho. V2 a gente sabe que é 0. Então vamos colocar aqui já algumas informações. V2 é 0, né? Se V2 é 0, então isso aqui tudo vai para 0. A gente sabe que Z1 é 0. Também sabemos que Z1 é 0. E aí nós temos que pensar o seguinte. Está aberto aqui, está aberto aqui. Essa pressão aqui, em 1 e 2, são iguais. Então eu posso simplificar os dois. Muito bem. Só me sobrou então só isso aqui e isso aqui. Então eu vou lá, ó, V1 ao quadrado. Deixa eu refazer essa caneta aqui. 2G é igual a Z2. Multiplicando isso aqui em cruz, vocês vão chegar aqui, V1 é igual, né, V1 é igual a 2GZ, né? Como está elevado ao quadrado, V1 é raiz quadrada de 2GZ2. Aí a gente sabe que, né, 2 vezes 10, 20 vezes 5, 100. Então a V1, teoricamente, você teria que falar, é mais ou menos a raiz quadrada. Mas para nós a velocidade só tem sentido positivo. Então meu V1 aqui, né, meu V1 será 10. Tá bem? Então meu V1, agora pagou tudo, é igual a 10 metros por segundo. Muito bem. Vamos continuar. Aí, nós teríamos esse exercício que nós já fizemos na aula passada, né? Que é o exercício de Venturi. É uma aplicação prática, tá? É uma aplicação prática, por exemplo, da teoria de Bernoulli, tá? Venturi é um dispositivo muito usado. Inclusive, a teoria de Bernoulli é uma das teorias que explica o porquê que o avião voa, tá? A teoria dele é uma das que explica a aerodinâmica, tá? E o Venturi é um dispositivo mecânico simples, só que o que acontece? Você tem um tubo, esse tubo tem uma seção grande, maior, e uma seção na garganta, menor, com diâmetro menor. E depois ele retoma para um diâmetro maior. O que se espera nesse dispositivo é o seguinte, que o fluido ele entre aqui, com o escoamento entre aqui, e nessa região, o que vai acontecer? A gente já estudou que ele vai acelerar, né? Até porque a vazão tem que ser a mesma. A vazão vai ser a mesma. A vazão que entra aqui é a que passa aqui, que vai sair aqui. Como a vazão é a mesma e as áreas são diferentes, nós esperamos que a velocidade que vai acertar a vazão. Então, a área maior de entrada, certeza, né? Maior que a garganta, certeza. A velocidade da garganta é maior, né? E aqui tem um dispositivo de um manômetro. Para quê? Para medir exatamente essa variação, tá? E quando a gente olha aqui, o que acontece? Eu já sei, né, pela lei da continuidade, que aqui vai acelerar.
Como eu sei disso, o Bernoulli ele traz para nós aquela relação de que relaciona, porque quando a gente estuda a continuidade, a gente estuda velocidade e área. Aí depois, quando nós partimos para Bernoulli, a gente relaciona pressão, né? Pressão e velocidade. Esses são os parâmetros de Bernoulli. E aqui eu falo para vocês, a velocidade aumenta. Só que, eu vou dizer para vocês, o valor de entrada aqui e aqui vai continuar sendo o mesmo. Ou seja, se a velocidade aumenta, a pressão tem que cair. Para quê? Para que eu consiga manter isso aqui uniforme. Tá? A vazão a mesma. Então, por exemplo, eu já sei que a velocidade aumenta nessa região e a pressão vai cair. A pressão cai. Por isso que existe aqueles filmes de televisão, né, que o cara quebra a janela do avião. Lógico, o ar está passando na superfície de fora com uma velocidade altíssima. O avião está numa velocidade alta, né, 800 km por hora. Você imagina o ar passando em volta, 850 km por hora, estoura uma janela. O que vai acontecer? Exatamente isso, a velocidade está muito alta. Estoura a janela do avião, né, você vai ter uma descompressão forte. Então vai ter uma sucção para fora. Então tudo que está dentro do avião vai ser jogado para fora, vai ser sugado para fora. E aí eu vi um filme certa vez que o cara pegou uma maleta 007 e botou na janela do avião e resolveu todo o problema. Né? Como se fosse tão simples assim de se resolver. Né? A gente sabe que não é. Túneis de vento é uma coisa interessante, porque túnel de vento, se ele é um circuito fechado, túnel de vento a gente faz ensaio aerodinâmico. E tem os túneis de vento de seção fechada. Né? E aí eles... Deixa eu desenhar mais ou menos, para vocês terem uma ideia. E é uma construção, um prédio, que ele é feito dessa maneira mesmo, tá? Ele é feito mesmo dessa maneira. Mais ou menos assim, tá bom? O ar vem aqui, ele circula aqui. E aqui ele tem uma garganta onde fica o modelo do avião. Ele fica o modelo ensaiado. Na sala de controle, que fica aqui atrás do ensaio, né? Geralmente a sala de controle fica aqui, a sala operacional, e aqui, né, ao lado ou atrás, fica a sala de controle, onde ficam os técnicos que fazem o ensaio, controlando a velocidade do motor, fazendo a aquisição de dados, etc. e tal. Quem fica nessa sala aqui, dessa sala para essa sala, a porta é igual aquelas portas, muito parecido com aquelas portas de escotilha, que você roda a fechadura. Essa sala aqui, por causa do ar estar passando com a velocidade muito forte aqui, a pressão nessa sala aqui cai. E aí é comum quando você está fazendo um ensaio em túnel de vento, e você está nessa sala, o pessoal brincar, falar, opa, boa noite para quem vai dormir, né? Porque a pressão cai e o sono aparece, né? Então, seria mais ou menos isso, tá? Isso é um efeito, a pressão cai, o efeito é grande. Então vamos lá. Eu olhando para cá, então a primeira coisa que eu já sei são essas informações, tá? E eu vou tomar então, esses dois pontos aqui na seção, né? No centro do tubo. E aí ele não fala, aqui ele, por exemplo, ele não fala nada onde está o plano horizontal. Ele não cita onde está o plano horizontal, né? O que ele nos diz é, você tem um regime permanente, ele já dá a dica, fica a dica, regime permanente, num tubo de Venturi. Aí ele fala, considere o trecho, as perdas são desprezíveis. Só isso aqui ele já matou um monte de coisa. Tá? Então você fala assim, não tem perda por atrito, não tem perda de calor, não tem nada. E aí ele fala que a seção aqui é 20 e aqui é 10, ou seja, aqui é o dobro dessa. Se é o dobro dessa, a velocidade dessa tem que ser o dobro dessa, para ficar de acordo, né? Que aí se você fizer, vai dar a vazão igual. Aí ele pede para vocês o seguinte, determine a vazão de água. Ou seja, calcular a vazão aqui ou aqui, tanto faz, a vazão é a mesma. A vazão é exatamente a mesma. Tá? O que nós vamos poder é calcular com a área errada. Área ou velocidade errada. Bom, ele não mostra o plano, onde está o plano. Como ele não mostra, né, eu posso chegar e falar, não, meu plano horizontal está aqui, ó. Eu coloco ele exatamente na linha de centro. Eu posso fazer isso? Claro que eu posso. Olha que legal. Você colocando aqui,
De cara, vocês vão falar assim, ó, qual a distância do ponto em relação à linha? Zero. Qual a distância do ponto em relação à linha? Zero. Ou seja, você já mata duas variáveis, Z1 e Z2. Tá? Muito bem, então vamos lá então, vamos continuar. Eu já deixei mais ou menos previamente para não ficar tão maçante, né? Então, lá, pela equação de Bernoulli, olha lá, o H é isso aqui. Tá? O H é isso aqui. P sobre gama, mais velocidade ao quadrado sobre 2G, mais Z. Agora, dado as condições do problema, eu vou dizer que H1 é igual a H2. Né? Ele já falou, é regime permanente, é compressível. Né? Ele não fala que é compressível, mas nós vamos adotar, até porque isso é um fluido. Eles falam que não tem perda, ou seja, você não tem perda por atrito, perda de calor. Então, essas hipóteses são bem atendidas. Logo, eu posso sim aplicar essa relação. Aplicando essa equação 1 aqui eu vou chegar nisso aqui. P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G mais Z1 é igual a P2 sobre gama, V2 ao quadrado sobre 2G mais Z2. Tá bem? Bom, chegamos à equação geral. Tá? Agora vamos ver o que nós conhecemos, que informação o problema traz para a gente. Pelo plano horizontal de referência, a gente viu então que Z1 tem que ser igual a Z2. E os dois, zero. Né? Se eu considerar isso, quando eu colocar que Z1 e Z2 é zero, eu vou ficar somente com isso aqui. P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G igual P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G. Z2 é zero, Z1 é zero. Daqui, dessa equação para cá, o que eu fiz? Né? Eu vou voltar um pouquinho no desenho. Olhando para cá, a gente já concluiu que quem tem maior pressão é 1. Por quê? Se eu olhar aqui, a coluna de fluido manométrico foi deslocada para baixo em 1. E no ponto da seção 2 foi para cima, o que prova que a pressão aqui é menor. Tá? Então eu já sei disso. Então, como eu sei que P2 ela é menor, o que eu faço? Eu simplesmente passo o P2 para cá com o sinal trocado, ele é positivo, ele vem para cá com o sinal negativo, tá? E jogo o V1 para lá, tá? Ou seja, eu separo variáveis de pressão, então eu estou separando pressão de um lado, uma relação de pressão, e do lado de cá, velocidades. Tá? Separei isso dessa forma. De um lado, pressão. E quando eu falo P1 menos P2, né, ambos sobre gama, eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. Né, ó. Põe em evidência 1 sobre gama, P1 menos P2. Eu posso escrever isso. Igual quando eu olhar isso aqui, na realidade eu estou até vendo isso aqui é um ΔP, uma variação de pressão. Tá bem? Então tá. Agora, a gente viu essa questão. Então, para descobrir essa variação de pressão, vamos aplicar o que nós aprendemos já de manometria, medida de pressão. Então, eu copiei aqui para a gente ter uma ideia, né, para ganhar tempo. Vamos aplicar a regra. Como é que vai funcionar aqui? Vamos pegar outra cor, um laranja, por exemplo. Aqui era o ponto P1, aqui era o ponto P2. Vamos lá então. Eu vou pegar o ponto onde eu tenho, vou aplicar aquilo que nós aprendemos, o ponto onde eu tenho o mesmo fluido, onde as pressões são iguais. A pressão é de um lado e do outro. E a pressão vai ser igual onde PB, né, for igual a PC. Por quê? Porque em B e C, para baixo é a mesma coisa. Nessa linha aqui, o fluido é o fluido manométrico mercúrio. Aqui é o fluido manométrico mercúrio. Logo, na mesma cota, na mesma profundidade, na mesma altura, na mesma cota é o mais certo, as pressões são iguais.
Logo, então, eu preciso saber quem é PB e quem é PC. Eu preciso saber quem são esses dois. Então, vamos descobrir quem que é PB e quem é PC. Vamos colocar aqui do lado. Então, vamos lá. PB, como eu sempre gosto de dizer, olha no ponto o que tem para cima. Eu olho para cima do ponto PB. Eu olho para cima, o que eu enxergo? Eu enxergo P1. Primeira coisa que eu enxergo é P1. Tá? O que mais eu enxergo? Eu olho para cá, eu enxergo toda essa coluna aqui, ó, toda essa coluna, de quê? De fluido, tá? E vamos voltar um pouquinho aqui atrás, né? Ele fala que é água, ele já diz para nós o fluido é água. Falou água, incompressibilidade é garantida. Vamos pensar em incompressibilidade mesmo, por isso que ficou até tranquilo, ele nem falou que era incompressível, né? Mas é água. Então, tudo isso aqui é água. E eu vou chamar isso aqui de X. Essa altura, porque essa altura eu não tenho. Eu não sei quanto vale essa altura toda aqui. Então, eu vou dizer para vocês que é o gama. Eu vou chamar de A, que é água, tá? Gama da água vezes altura. Altura X. Vamos ver o PC. O PC, eu olho, minha referência está aqui. Olho para cima, o que eu enxergo? P2 mais. Olho para cima, enxergo essa quantidade de água. Bom, que quantidade de água agora? Eu tenho que pensar o seguinte, essa cota aqui eu tenho, 10 centímetros. Então vamos pensar assim, se tudo isso é X, se daqui até aqui é X, e eu sei que essa altura aqui, o H vale 10, então a distância daqui até aqui, eu vou dizer para vocês que vai ser gama da água, né? Porque é o gama da água, vezes quem? X menos H, menos esse pedaço. Quando eu fizer tudo isso menos isso, dá exatamente essa cota. Então eu vou dizer para vocês que é X, por enquanto eu vou deixar H. H. E depois, continua. Por que eu falo para vocês continua? Porque ainda tem esse pedacinho aqui ainda, ó. Então vai ser o gama do mercúrio, Hg, vezes quem? Vezes H. Então tá. Agora que eu tenho isso aqui, eu igualo as duas equações, né? Eu falei para vocês, então, que PB é igual a PC. Logo, vamos lá, então. Então, eu vou igualar, vou começar até aqui, ó. Começar bem no cantinho para ter espaço. Vai ficar assim, P1, igualando, ó. Tô aqui. Tá? Então, vai ficar P1 mais gama da água vezes X é igual a P2 mais gama da água. Veja bem, aqui você tem um parênteses, né? Então eu vou aplicar a distributiva. Esse vezes esse. Então gama da água vezes X menos, que aqui é mais com menos é menos, gama da água vezes H, né? Gama da água vezes H, mais gama do mercúrio vezes H. Então, o que eu fiz aqui? Só apliquei o chuveirinho, a distributiva. Tá bem? Vocês vão ver que vai ter um caso, vai ser uma situação interessante. Por quê? Nós sabemos que P1 é maior, né? A gente sabe que P1 é maior. Então, eu vou passar P2 para cá. Olha lá. P1 menos P2. Logo, eu tenho que passar esse elemento agora para lá. Ele está positivo. Ele vem para o lado de lá. Negativo. Gama da água vezes X mais, olha lá, hein? Gama da água de novo, vezes X, menos gama da água vezes H, mais o gama do mercúrio vezes H. Então, olha aqui, ó. Nesse caso aqui, já dá para simplificar. Por quê? Menos gama X mais gama X. Né? Simplificou esse pedaço. Então, a gente ficou com P1 menos P2 é igual a quem? Olha aqui, menos gama A vezes H, né? Então nós podemos já substituir, tá? Já chegamos na equação, né? Então eu já posso substituir até esse valor se eu quiser.
Gama da água, nós sabemos que vale 10 mil. 10 mil. Maravilha. Só que ele é negativo. Esqueci do sinal aqui. Vezes H. Presta atenção. O H é 10 centímetros. Passar para metro eu divido por 100. Né? Divido por 100. Que é 10 centímetros. E, vamos continuar. O gama do mercúrio nós vamos considerar 136 mil. Esses valores a gente vai considerar sempre aproximados. Vezes 10 por 100. Simplificando aqui, um zero daqui, com 2 aqui. Esse e esse com esse e esse. Então nós chegamos o quê? Menos 1000. Então ficou assim. P1 menos P2. Ficou menos 1000. Né? Menos 1000. Mais 13.600. Mais 13.600. Logo, 13.600 menos 1. Então, a variação de pressão foi de 12.600 Pascal. Maravilha. Já achamos uma parte da equação. Né? Por que eu falo que já achamos uma parte da equação? Porque essa parte aqui nós já determinamos. Ó. Isso aqui 12.600. Gama da água a gente já sabe que vale 10 mil. Então esse lado aqui já está resolvido. Vamos partir para resolver esse lado aqui agora. Né? Então vamos lá. Aí vamos ter que partir para isso aqui. Né? Deixa eu só então fazer uma coisa. Nós tínhamos chegado a 1 sobre gama, que multiplicava P1 menos P2, igual. Eu posso, do lado de cá, se vocês olharem, eu também posso colocar, o 2G está nos dois lados, né? Então eu posso colocar 1 sobre 2G também, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Eu posso fazer assim, ó, 1 sobre 2G, só que eu só tomo cuidado com o seguinte, eu não posso inverter, então é V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Então é V2 ao quadrado, e nós sabemos que V2 ele vai ser maior que V1. Então isso aqui para nós fica legal porque ele vai ficar positivo, né? Beleza. Aqui também, quando eu calculo P1 menos P2, dá positivo. Tá? Então isso aqui nós determinamos, falta esse pedaço de cá. Esse pedaço daqui nós vamos achar pela continuidade. Por quê? Né? Vamos voltar no enunciado aqui só para relembrar um detalhe. Ele fala 20 centímetros quadrados a primeira área e 10, né? O que mais ele nos fala? Mais nada. Indique a vazão que escoa pelo tubo. Então vamos lá. Professor, mas e a velocidade? Para nós agora não é importante. Por que não é importante? Porque eu tenho duas variáveis, V1 e V2. Então eu vou deixar uma em função da outra. Então vamos lá. Então, pela continuidade, vou fazer aqui, voltar para azul. Então, pela continuidade, vamos voltar lá. Então vamos lá. O que eu vou pensar? O somatório do fluxo de entrada é igual, então um pontinho aqui, né? É igual ao somatório, né, da vazão máxima. Ou melhor dizendo, eu gosto muito de vazão máxima de saída. Bom, mas quantas entradas, quantas saídas eu tenho? Olha aqui na seção 1, seção 2, eu tenho uma única entrada e uma única entrada aqui também. Então, logo, eu só tenho o quê? M1 na entrada é igual a M2 na saída. Não tem outra coisa, só isso. M1 de entrada é igual a M2 de saída. Aí eu sei o seguinte, como a vazão massa é igual a ρ V A, né? Então, o que vai acontecer? Vamos substituir isso aqui. Então vai ficar assim, ó. ρ1 V1 A1 é igual ρ2 V2
Professor, eu poderia pensar em usar vazão volumétrica, sem problema nenhum, tá? Até porque você sabe que o fluido é água, é incompressível e tal. Eu resolvi fazer dessa forma, mas vai chegar na mesma situação. Por que eu falo isso, que vai chegar na mesma coisa? Né? Porque pelas hipóteses que a gente viu, né? Pelas hipóteses, o que vai acontecer? Né? Escoamento é incompressível, regime permanente, H1 é igual, H não, perdão, Rho1 é igual a Rho2, e eu vou dizer que é um Rho qualquer. Né? Ele é um Rho qualquer. Aí eu vou substituir aqui. Então vai ficar Rho que multiplica V1 vezes A1 é igual a Rho que multiplica V2 A2. Ó, o Rho é o mesmo, eu posso cortar. Por isso que eu falei, se quiser calcular direto pela vazão volumétrica, sem problema nenhum. Não há problema algum nisso. Então, na realidade, isso aqui é o QV1. QV1 é igual ao QV2. Verdade. E é isso que nós comentamos. A vazão é a mesma. Tá? Logo, agora, o que eu preciso fazer? É isolar uma velocidade. Bom, como aqui nós deixamos V2 menos V1, eu vou isolar o V1, porque fica mais fácil porque eu jogo direto ali. Então, quem é V1? Isolando V1. Isolando V1. O que eu vou fazer? V1 A1 é igual a V2 A2. V1, então, é igual a V2 A2 dividido por A1. Legal. Então tem isso aqui. Só que nós sabemos que a área, né, as áreas, melhor dizendo, a área A2, que é a contração, ela vale 10 centímetros ao quadrado. Professor, mas não tem que converter para metro quadrado? Olha aqui. Como as duas estão aqui e eu tenho uma relação dela, não precisa, porque se eu fizer a conversão, vai dar o mesmo resultado, tá? Cortou aqui, então eu cheguei que V1, ele é o quê? Ele é exatamente a V2 dividido por 2. Foi o que nós comentamos até no começo do exercício. A V2 ela é 2 vezes a V1. Por quê? Porque a área ela é menor, ela é metade da entrada. Então tá certo, é isso mesmo, tem que ser o dobro. Com isso aqui, eu vou voltar nessa equação e substituir ele aqui. Olha só que faço. Trabalhoso o exercício, ele é bem trabalhoso, né? Mas ele não é assim tão... Então a gente viu lá, ó, 1 sobre gama P1, né, menos P2 é igual a 1 sobre 2G, né, e vimos que era V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Beleza. Então, vamos sair substituir agora. Ó. O gama aqui, ele vale 10.000. Então, 1 sobre 10.000, que multiplica 12.600, que foi a pressão. É igual a 1 sobre 2, que multiplica 10, né, que é a gravidade. Aqui vai ficar V2 ao quadrado menos. Nós vimos então que V1 é o quê? V2. Então é V2 sobre 2 ao quadrado. Muito cuidado, porque o que acontece com a maioria dos alunos, né? Eles esquecem que o 2 está preso, está amarrado, né? Esse 2 está amarrado à velocidade, né? E esquece de elevar ele ao quadrado. Esse é um erro comum demais, tá? Então corta aqui, ó, corta um zero, 2 zeros, 1 0, 2 0. Posso cortar esse zero daqui, esse 10 eu posso simplificar para o lado de cá? Posso.
Então, 126 dividido, ficou 126 dividido por 10. E aqui ficou 1 sobre 2. 1 sobre 2. Muito bem. Aqui ficou então o quê? V2 ao quadrado menos, aqui ó, tudo vai ter que ser elevado ao quadrado. V2 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, 4. Né? A comum aluno deixa 2 aqui. Aqui, se eu multiplicar, eu posso multiplicar esses dois em cruz? Posso, né? Esse multiplica aqui, esse aqui. Então, 2 vezes 6, 12 vai 1. 2 vezes 2, 4. Com 5, 2, 5, 2. 2, 5, 2 dividido por 10, 25,2. Aí aqui eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum, né? Tem que tirar o mínimo múltiplo comum. Porque aqui vale 1 e aqui vale 4. 4 por 1 é 4. Então vai ficar 4V2 ao quadrado menos 4 por 4, 1V2 ao quadrado. Agora vamos lá. Eu vou pegar esse 4, multiplicar em cruz? Posso. Aqui, ó. Esse vezes esse vezes esse. Então vai ficar 4 que multiplica 25,2, né, é igual a 1 que multiplica aquilo ali. 4 menos 1, 3. Então vai ser 1 que multiplica 3 vezes V2 ao quadrado. Muito bem. Então agora nós temos que fazer a seguinte conta, hein? Essa parte é chata. É 4, vai dar 4 que multiplica 25,2 dividido por 3. Isso aqui vai ser elevado ao quadrado. V2 ao quadrado. Bom, eu estou sem calculadora. Então eu vou mover o seguinte. Esse número aqui é divisível por, divisível por 3, né? 3 é um número divisível por isso daqui. Vamos ver se ele é, se esse aqui é múltiplo. Eu não sei se vocês lembram lá, né, de matemática básica. Para saber se esse número aqui é múltiplo desse, basta que eu, número 3, basta que eu some os elementos aqui, ó. 2 com 5, 7 com 2, 8, 9. 2 com 5, 7, 2, 9. 9 é múltiplo de 3. Então esse número é. Então vamos fazer a continha aqui do lado, ver quanto é que dá, ó. 25,2 dividido por 3. Ó, 25 dá 8. 8 vezes 3, 24, 1. Né? Quando baixar o 2, 8,4. 8,4. Tá bom. Agora eu tenho que pegar 8,4 e multiplicar por 4. 4 vezes 16, vai 1. 32, 33. 33,6. Então, V2 ao quadrado é igual a 33,6. Bom, vamos ter que tirar a raiz disso aqui, né? Muito bem. Tirar a raiz desse número, eu tenho que pensar o seguinte. Quais os quadrados perfeitos mais próximos desse número aqui, né? Se eu pensar o 25 quadrado, que é 5 ao quadrado, o próximo é 36, né? Que é 6 ao quadrado. Então isso aqui é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Deixa eu fazer em cor diferente para explicar isso para vocês, que isso aqui é uma dica, é um bizu que eu aprendi com um professor que deu aula para mim e é fantástico. Então está entre 25 e 36. Esse aqui é a mesma coisa que 5 ao quadrado, 6 ao quadrado. Quer dizer, 33 ele estaria aqui mais ou menos, né? O 33. 33. Oxi, coisa feia. A minha caneta não está boa. Então ele está mais próximo do 6. Então ele vai ser um 5, qualquer coisa, mas esse qualquer coisa é bem alto, tá? Então, para saber isso aqui, ele está mais próximo do 36. Eu aprendi uma vez com um professor, num cursinho. Ele falava o seguinte, ó, chamava Sérgio, falava, pega o quadrado perfeito mais próximo dele. Aí eu fazia assim, ó, 33,6 soma com 36 dividido por 2 vezes 6. Então isso aqui vai dar 3 com 6, 9. 3 com 3, 6,6. Dividido por 12.
Muito bem. Temos que fazer essa conta agora aqui, né? Vamos fazer essa conta vai doer 69,6 dividido por 12, né? Vamos considerar a casa aqui, matou a casa. Então vamos lá. 600 e quase 700 por 120 vai ter que dar 5. Isso até porque a gente já sabe, porque fez aquele estudo rápido lá. 5. 5 vezes nada, nada para 6, 6. 5 vezes 2, 10 para 19, 9. 5 vezes 1, 5. Com 1, 6 para 6, nada. Beleza? Dá para dividir? Não, põe vírgula. Eu vou colocar 8. 8 vezes nada, nada para nada, nada. 8 vezes 12 é 96. Porque 8 vezes 2 é 16, para 16, 96. Então, nós podemos dizer que V2 é igual a 5,8 metros por segundo. Bom. Ah, professor, eu fiz na calculadora, não bateu esse valor. Não, provavelmente não. Mas vai dar muito próximo desse valor aqui, tá? Eu acredito que vai ser coisa assim, pequenininha mesmo. Não vai ser valores que são significativos, não. Então agora é calcular vazão. Calcular vazão. Só que é o seguinte, para calcular vazão, eu calculei a velocidade 2. Então eu tenho que calcular a vazão em 2. Quem é a vazão em 2? V2 vezes A2. Eu não posso errar a área. Então a vazão em 2 é igual V2 5,8 vezes... Quem que é a área 2? A área 2 é a área da garganta, é a menor. É 10 centímetros. Nesse caso, centímetro quadrado. Eu vou converter para metro. Eu tenho que passar para metro porque a velocidade está em metros por segundo. Então é metro aqui. Então eu vou passar. Para converter, basta multiplicar, como é centímetro quadrado para metro quadrado. O que eu vou fazer? Multiplicar por 10 a menos 4. Professor, eu não lembro como é que faz isso. Vamos lembrar rapidinho aqui. Então é o seguinte, ó. Metro, decímetro, centímetro. Muito bem. 1 centímetro, se eu quiser passar 1 centímetro para metro, eu vou. Né? Daqui para cá, eu divido sempre por cada dessa por 10. Então daqui para cá, divide por 10. Ou seja, né? Se eu estou dividindo por 10, daqui para cá e daqui para cá, eu estou dividindo por 100. Olha lá, 1, 2 casas. Então, 1 centímetro em metro é 1 sobre 100. É exatamente 0,01. Que é a mesma coisa que 1 sobre 10 ao quadrado. Sim, porque 10 ao quadrado é 100. Só que eu também posso representar isso aqui da seguinte forma. Em vez de eu manter a fração, eu passo esse 10 ao quadrado para cima, invertendo o expoente, o sinal do expoente. Ele fica 10 menos 2. Só que é o seguinte, aqui eu estou trabalhando, qual que é o expoente? 1, mas eu não quero 1, eu quero área. Então, eu tenho que pegar isso aqui, elevar a 2 também. Então, isso aqui vai ser igual, eu pego o número que eu tenho que converter, multiplico por, lembrando que isso aqui basta multiplicar, né? Então vai ficar menos 4. Basta eu pegar esse número e multiplicar pelo número que eu tenho. Então tá, então volta aqui, 10 a menos 4. Tá? Então ficou isso aí. Isso aqui vai dar, né? Se eu quiser eu posso mexer aqui, ó, 10 a menos 3. Então ficou 5,8, 10 a menos 3. O que? Aí eu vou olhar. Eu estou vendo, trabalhando em metro. Metro cúbico por segundo. Essa é a vazão no ponto 2. Professor, eu quero calcular no ponto 1. Eu tenho que achar a velocidade 1. Eu vou lá na equação, né? Eu vou lá na equação, aqui, acho essa equação e jogo o valor. Logo, então, QV2 é igual a 5,8, 10 a menos 3. Metros cúbicos por segundo, conforme o exercício pediu. Tá bem?